Oi gente, tudo bom? Aqui é a Mari e eu queria dizer o quê? Que o vestibular da FAMEMA tá chegando. O vestibular da FAMEMA vai ser agora, no domingo próximo. E com isso eu imagino que muitos de vocês que vão prestar essa prova estão muito ansiosos, ou às vezes não, tá mais tranquilo. Mas nessas últimas semanas eu tenho recebido várias mensagens de vocês, principalmente de pessoas que não são de São Paulo, são de outros estados, perguntando com algumas dúvidas sobre a prova, sobre a faculdade. Então nesse vídeo eu queria meio que responder aquilo que foi mais perguntado pra mim, pra tirar aquelas dúvidas finais e além de tudo dar algumas dicas e pra tentar ajudar um pouco vocês a ficarem mais tranquilos e mais preparados pra prova do domingo, tá bom? Então vamos lá! Antes de tudo, eu queria lembrar aqui pra vocês que eu já tenho outros 2 vídeos gravados aqui no canal. Um falando sobre a estrutura da prova, mais ou menos como que ela é dividida e os 3 pilares dela. E também tem um outro vídeo falando sobre a redação, então se você ainda não viu, não se esquece de ir lá depois de assistir esse vídeo. Bom, em um desses vídeos eu falo muito sobre como a questão do tempo e da organização é muito importante na prova da FAMEMA, visto que ela tem 3 tipos de avaliação em um mesmo dia e isso torna ela um pouquinho mais corrida. E com isso eu falei assim, vocês têm que mais ou menos ver, se entender e bolar a sua própria estratégia de prova para definir qual que vai ser a sua ordem de resolução. E com isso, muita gente me perguntou qual foi a minha ordem de resolução. E eu sei que isso é uma coisa muito individual, que às vezes alguém escuta isso e vai falar, meu Deus, essa menina é louca, como que ela dividiu desse jeito? Mas eu queria compartilhar, porque pelo visto vários de vocês tiveram curiosidade, então eu vou dividir isso com vocês. Como eu já falei naquele vídeo, a prova da FAMEMA tem as questões dissertativas, as objetivas de assinalar e a redação. E pra mim, o que mais pesa nessa prova, assim, o que mais me deixava ansiosa pra resolver mais, por ter uma maior quantidade de coisas para fazer, eram as questões dissertativas. Parecia que depois que eu fazia elas nos simulados, eu me sentia mais leve. Mesmo que ainda existisse a redação depois, mas a redação eu tinha tanto medo de às vezes ser um tema que me deixasse mais preocupada do que me deixasse calma, assim, porque eu não conseguia desenvolver, por exemplo. Então eu sempre não gostava muito de deixar na FAMEMA como a primeira coisa que eu ia fazer. Então assim que eu pegava a prova, eu já começava pelas dissertativas. Fiz primeiro Química, depois Biologia, até porque as questões de Química, elas são um pouco mais diretas, assim, sabe? Porque normalmente não tem perguntas muito longas, é umas coisas mais diretas, e quando é mais longa, é mais, assim, conta, que tem equação, você tem que fazer estequiometria, então era uma coisa que eu me sentia mais confortável fazendo, às vezes era apontar alguma estrutura numa molécula, então eu sentia que era uma prova mais rápida e me deixava mais tranquila também. Depois disso eu ia fazer biologia, então depois de terminar essas dissertativas eu já ia direto para as objetivas. São 40, são 10 de português, 10 de matemática e 5 do restante, que é história, geografia, inglês, física, 10, 20, deu! Gente, eu passei, eu juro. E daí, o que eu fazia? Eu resolvia as objetivas, só que menos matemática. Por quê? Matemática é uma parte que eu tinha mais dificuldade e o tempo que eu demoro pra fazer 30 questões que não envolvem matemática era basicamente o mesmo momento que eu gastava pra fazer as 10 de matemática. Então eu fazia todas essas e depois quando eu terminava eu já me sentia assim, tipo, muito aliviada. Então o que eu ia? Eu ia pra fazer a redação muito mais tranquila, porque eu sentia assim, ainda tinha bastante tempo, porque a única coisa que eu não lembro é quanto tempo que eu gastei pra fazer cada uma dessas coisas, mas enfim. Porque ainda tinha muito tempo e eu não tinha a pressão de tipo assim, se eu não conseguir fazer a redação, vai gastar tempo e vai ter um monte de coisa sobrando. Não, só tinha redação e matemática pra fazer. E matemática ainda eu tinha a chance de errar algumas coisas, então era mais tranquilo. Daí eu fazia o rascunho da redação e por fim eu ia lá tentar fazer matemática durante um período de tempo que eu estipulava, tipo, porque senão às vezes eu podia ficar tentando eternamente e perder a mão. E daí eu fazia o quê? Depois, por último, passava a redação a limpo, conferia todas as coisas, às vezes tinha uma questão de matemática ou alguma questão que eu tinha ficado na dúvida, no geral mesmo, que eu acabava deixando pra voltar no final. E depois disso, fim, entregava a prova e normalmente estava bem no finzinho assim, dando certinho o horário, que eu acredito que são 4h30. Se não for isso, eu escrevo aqui pra vocês. Mas como eu já tinha falado antes, essa foi a minha forma de organização. Eu espero que tenha ajudado vocês a ter uma noção maior do que eu tava falando e ajude a vocês criarem o seu próprio modelo e adaptar às suas necessidades. Agora, outra questão que me perguntaram bastante foi como responder às questões dissertativas. Como que eu faço? E principalmente muitas pessoas que não eram de São Paulo, né? Porque normalmente em São Paulo as questões têm um estilo meio parecido de se responder, que vinham com essa dúvida pra mim. E as dicas que eu tenho que dar, assim, elas vão parecer meio óbvias, mas eu juro que era isso que os professores no cursinho falavam. Principalmente na parte de biologia,
em tudo, no geral, mas eu sinto que mais biologia porque é o que você vai ter que escrever mais, vai ter mais coisa, mais conceitos que eles vão estar perguntando, é você se atentar ao comando da questão e responder o que foi escrito. Porque quando a gente faz cursinho, quando a gente tá prestando medicina, a gente tem a tendência de saber muita coisa. E a gente chega lá e a gente fala, esse é o meu momento, é o momento de eu arrasar, eu vou escrever tudo que eu sei. E às vezes a gente escreve tanto, que pode até responder o que foi pedido. Mas fica uma confusão, a chance de você errar no meio, ou a chance de, tipo, você não sabe exatamente o que tá pedindo, então você fala tudo, porque qualquer coisa vai responder. Então isso é perigoso. O ideal é que você leia a questão e fala assim, tá, ele tá pedindo isso. O que eu preciso falar nessa questão? O que eu preciso dizer para que a resposta esteja completa, no sentido de que responda aquela pergunta, entendeu? Porque às vezes é uma pergunta que para você responder, você tem que dar vários embasamentos antes. Tem outras perguntas que não, é só você falar, é isso, e pronto. Isso volta à questão de se atentar ao comando que ele está usando, porque se está escrito explique, a forma de você responder vai ser diferente se ele vai estar falando só cite. Costuma estar tão nervoso na hora que lê de uma vez, você já quer citar, explicar, porque eu não tenho que falar que eu sei, eu não quero perder ponto, mas de verdade, não é isso que é o necessário. E daí, fazendo isso, o que vai acontecer? Vão ter questões que vão estar maiores mesmo, mais extensas, e vão ter outras que vão estar mais curtinhas. Então isso não significa que você tem que ser muito louco, perfeccionista, escrever tudo em todas. Não, é o que cada questão exige. Agora, na parte de química, eu sinto que é até um pouco mais simples, porque você não tem muita coisa pra ficar explicando, assim, eu acredito que sejam mais raras as questões, são mais de tipo a ponte, se for pra dar uma justificativa, tem que ser uma justificativa mais simples, assim, sabe? Então, seguir essa mesma lógica de responder o que foi perguntado, e quando for questões assim que você tem que mostrar um raciocínio de conta, ou sei lá, normalmente essas questões de estequiometria, de solubilidade, sabe, que você tem que fazer alguma coisinha mais assim, a minha dica é assim, se atentar bastante ao espaço que você vai ter lá, né, que é um espacinho quadrado padrão, e assim, pra se organizar para não faltar, porque você não pode escrever fora daquela área. Então assim, às vezes dividir aquele quadrado em dois, principalmente na questão de química, né, que às vezes tem uma conta pra não ficar misturada, às vezes você usa tudo e só sobra uma fitinha ali, então às vezes dividir em dois é legal. Meio que mostrar a sua lógica de pensamento, não só jogar um monte de conta, um monte de equação nada a ver, meio que às vezes, se for necessário, dividir um item A em sub-itens, assim, que não precisa ser cheio de explicação, afinal, quem tá lendo, ele é um especialista ali no assunto, então ele também não é bobo, sabe? Mas só pra deixar bonitinho o que você pensou e deixar claro pro corretor. Outra coisa que me perguntaram bastante também, por conta, eu acho que daquele vídeo que eu gravei de redação, foi se o título da redação, ele é obrigatório. E o que eu sempre ouvi das minhas professoras no cursinho, e acredito que até pela grade de correção, que inclusive quem quiser, eu falei naquele vídeo que eu ia disponibilizar, pode me chamar no Insta que eu mando os prints. O título é obrigatório sim, porque ele mostra, ele já dá o direcionamento do seu texto, sabe? O que você vai defender. Então é interessante mesmo que na hora de você montar o título, não dá um título só genérico pra falar que tem título. Usa o título ao seu favor, escrevendo alguma coisa que indique a sua tese mesmo, o que você vai defender, sabe? Porque daí a pessoa já olha pro texto e ela já tem uma noção do que ela vai procurar e do que ela vai receber. Então essas foram as dúvidas que mais apareceram no meu Instagram durante essas últimas 2 semanas, basicamente. E as outras dicas que eu quero falar pra vocês são dicas mais gerais, assim, do vestibular em si. E como ele tem pouco tempo, né, uma prova mais corrida, eu aconselho, aquela coisa de todos os vestibulares, mas nesse eu reforço ainda mais, de você sempre tentar já usar o banheiro antes da prova, não comer coisa muito diferente, pra você também não ter nenhum problema e ter que ficar saindo várias vezes, porque isso vai gastar o seu tempo. Em relação aos alimentos, sempre uma coisa mais leve, e apesar de muita gente defender o uso do chocolate, ele não é a melhor coisa pra você comer na hora de uma prova, afinal ele é bem gorduroso, e ele vai dar aquele boom de energia pra você momentaneamente, mas logo depois você vai se sentir meio cansado, meio exausto, mas tipo assim, dá uma moleza pós-chocolate. Então se você for comer um chocolate, prefira comer ele mais pra hora final da prova, assim, que daí você vai conseguir usar aquele boom de energia e quando você estiver mais caindo, mais descendente, você já vai ter terminado a prova, você vai embora e daí tudo bem. Eu tinha uma professora que sempre aconselhava a gente levar aqueles melzinhos assim, sabe? Pra gente ir comendo aos pouquinhos, porque ali a glicosinha você vai colocando, a energia de pouco aos poucos, fácil absorção, então dá pra você se manter durante toda a prova.
E sempre lembre-se de o quê? Levar água, se manter bastante hidratado, mas também não precisa tomar 2 garrafas porque você vai ter que ficar indo no banheiro toda hora. E pra finalizar então esse vídeo, aproveitar que o quê? Que a luz já tá acabando, já tô ficando escura, já não tá ficando tão boa essa iluminação. Eu queria falar pra vocês que essa é uma época do ano bastante difícil, né? Que a gente tá prestando várias provas, chega aquelas provas que a gente tá muito ansiosa pra prestar, a gente quer muito por algum motivo entrar, mas eu queria lembrar a vocês que tudo tem o seu tempo certo, independente do quanto é dolorido viver isso, do quanto é difícil aceitar isso, e do quão injusto pode parecer, e é. Então acho que isso é uma boa coisa pra se manter no coração, principalmente nessa época final, pra dar força e dar fé pra gente continuar seguindo, sabe? Porque às vezes a gente fica tão frustrado, a gente quer um lugar, daí você sai da prova, vê que você foi mal, e isso pode te quebrar, mas não é o único vestibular que tem, é a única prova, existem muitas outras faculdades muito boas. Então eu desejo muita energia boa pra vocês, muito amor no coração, e se respeitem mais do que tudo nesse momento. Não precisa também ficar... Agora, na última semana, a gente tem essa tendência de ficar descontrolado, de querer fazer 1000 coisas, mas às vezes o que o nosso corpo tá pedindo também é um pouco de descanso, de tempo com a família, ou com os amigos, ou com seus bichinhos, sei lá, o que você acha mais gostoso pra poder se consolar, porque no fim das contas, estar bem com você mesmo é o que é decisivo na hora da prova. Então é isso. Um beijo enorme pra vocês, eu tô muito ansiosa pra conhecer os novos calouros. Então, até mais. Tchau, até o próximo vídeo.